No tempo em que vivemos, a filosofia e a inteligência do ser humano têm impedido ele de aceitar um mundo espiritual. E isso tem é, minimizado a fé de muito crente. Quando o assunto é tratado de forma espiritual, o crente tem tido dificuldades de aceitar. Olá, o meu nome é Luiz Dias e você está assistindo a mais um vídeo aqui do canal Tirando Dúvidas. Tenho visto alguns estudos bíblicos negando a influência espiritual maligna na vida do ser humano. Como, por exemplo, se o seu casamento acaba, o inimigo não tem nada a ver com isso. É você que não conseguiu amar a sua esposa ou a sua esposa você. E quando você perde o trabalho, é porque você provavelmente era um empregado ruim. E muitos crentes altamente espirituais conseguem ver uma ação maligna em tudo isso. Biblicamente falando, a gente sabe da influência e da intervenção do diabo sobre a vida do ser humano. E isso é desde sempre, desde Adão e Eva. Eva foi influenciada a comer do fruto pelo próprio diabo. É assim que entendemos. Desde então, o diabo tem influenciado sim em toda a trajetória do ser humano até aqui. Mas e você? Você acredita que o diabo ainda tem influência sobre o ser humano nos dias de hoje? Ele ainda está agindo? No vídeo de hoje quero trazer aqui alguns textos bíblicos, alguma lógica para mostrar que sim, que o diabo ainda está agindo, ainda está trabalhando nos dias de hoje. E quero frisar neste vídeo a possessão espiritual, ou seja, aquelas pessoas que espiritualmente possessa e agem de forma louca, né? Para os intelectuais, ela precisa de tratamento psiquiátrico e alguns medicamentos de tarja preta. Mas para aqueles que ainda crê no mundo espiritual, entendemos que é possessão e só Jesus para libertar. Sabemos que nos tempos de Jesus ele expeliu muitos demônios. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Lucas, capítulo 8, versículo 30 e 31. Naquele momento em que Jesus expulsa o demônio, os espíritos, a legião de demônios daquele gadareno, o próprio gadareno diz a Jesus o seguinte: que quer tu conosco? Quer nos condenar antes do tempo? Eu sei que essa passagem não prova de que se estendeu até hoje esses espíritos e que eles estão por aí. Mas que Jesus deixaria com aqueles que crêem o poder de impor as mãos e expelir os demônios até hoje, e isso é verdade. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Porque Jesus diria que estaria conosco até a consumação dos séculos. Entendemos que ainda estamos contando o tempo, ainda somos pessoas finitas. E entendemos que só seremos infinitos após o arrebatamento da igreja. Então,
Jesus ainda está conosco, o seu poder ainda pode ser usado. Mas com que interesse nós usaríamos o poder do nome do Senhor Jesus para expelir demônios ou curar enfermos, se os demônios não estão mais agindo? Eu ouvi um teólogo dizer que nem nos tempos dos apóstolos existiu mais esse tipo de possessão espiritual, que não é verdade. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Atos, capítulo 16, versículo 16, 17 e 18. Você já parou para pensar? Você está caminhando pela rua e encontra uma dessas pessoas que pega a sua mão e diz: vou ler sua mão, e começa a falar coisas a teu respeito. E você percebe que o que ela está dizendo é verdade. É muito interessante, não é? Você está dando ouvido a uma pessoa que nela habita um espírito maligno, um espírito de adivinhação. Cartomante, esse tipo de ação espiritual que as pessoas usam para ganhar dinheiro, são tudo possessão, segundo essa mensagem de apóstolo Paulo, possessão espiritual. Isso existe nos dias de hoje. É mais do que lógico que esses espíritos agem nos dias de hoje. Não é verdade? É questão de lógica. Quero aqui abrir um parêntese. Outro dia eu estava conversando com uma senhora a respeito do amor de Deus, nosso Senhor Jesus. E na nossa conversa ela disse: olha, eu até vou à igreja, eu até me interesso. O problema é que acontece algumas coisas na igreja que não me agrada. E ela me disse que chegou em uma determinada igreja onde o pregador impôs a mão a uma acamada. E essa, com muitos anos de cama, se levantou e foi curada. Embora isso de fato acontece, o que ela presenciou foi uma mentira. Porque ela conhecia a dona e sabia que ela não era nenhuma acamada. Quando ela foi questionar a senhora que fez esse teatro, essa dona disse que o pastor pediu a ela que fizesse esse teatro pelo bem da igreja. É como se o próprio Deus apoiasse esse tipo de coisa. O problema é que o diabo tem entrado nas igrejas, templos, e a ambição de lideranças, do crescimento e do domínio de pessoas é tão grande que não se importa e perdem o temor de Deus fazendo esse tipo de coisa. Isso trata-se de igrejas pentecostal, neopentecostal. Voltando para as igrejas bíblicas, você pode observar. Negam o mundo espiritual e ainda chama de heresia. Só que, se você observar, você vai ver que essas pessoas só ministram e ensinam para a socialite. Essas pessoas não pregam em subúrbio. E eles estão onde lhe agrada, no seu conforto. Eles estão aonde o diabo quer. Eu trouxe aqui uns vídeos para a gente fazer um comparativo. São duas imagens. Do lado direito é a gravação dentro de uma igreja, aonde o pastor, o ministrante ali, o missionário ali, ele entrevista uma pessoa que para frente
se manifesta nela um espírito maligno. Ela fica possessa de espírito imundo. E do outro lado, imagens feitas, uma imagem amador, feita por, sei lá, parente ou amigos dessas pessoas, dessas crianças que foi tomada espiritualmente. No lado direito, é importante analisar o áudio e o visual. O audiovisual é profissional, quer mostrar para aquele que está assistindo exatamente esse retrato. E por trás de tudo isso, obviamente, há um interesse. Essas coisas não é feita de forma involuntária, é premeditada, ou seja, tudo isso não passa de teatro. Já no lado esquerdo, não existe interesse de ninguém que está filmando, só mesmo a vontade de mostrar para aqueles que duvidam que a possessão espiritual, o mundo espiritual realmente está agindo nos dias de hoje. Existem algumas análises a respeito dessas imagens na internet, essas imagens viralizou esses últimos dias. E a questão maior é uma sombra que se encontra na parede, ou possivelmente umidade, né, na parede, alguma infiltração. Mas colocando o meu ponto de vista nessas imagens, se analisarmos e olhar bem, essa sombra se move. O fato é que não existe interesse da parte de quem filmou. Então, essas imagens provavelmente é caso verídico. E não vem dizer que é loucura psíquica e que as pessoas que sofreram tudo isso precisam de um tratamento psicológico, um tratamento químico, porque o que aconteceu aí de fato tem a ver com o mundo espiritual e Jesus Cristo pode sim libertar. Amém? Esse é o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui e não é inscrito nesse canal, quero lhe pedir, se inscreva neste canal, ative o sininho de notificação, dê o seu joinha e que Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus.